Boa tarde, estou muito feliz de poder estar aqui para compartilhar com vocês um insight que se tornou uma metodologia de trabalho e que eu tive o prazer de poder aplicar infinitas vezes na minha experiência de empreendedor social. Então, o que eu quero dizer é para a gente focar em fazer 1% da experiência muito bem feito, com conexões humanas super profundas, para que os outros 99% sejam construídos pela imaginação das pessoas. Porque não existe nada mais humano do que a imaginação das pessoas. Opa! Quando eu tinha 12 anos de idade, eu participei de uma competição incrível, que chamava Copa do Mundo Escolar. A ideia era bem simples. Basicamente, eram 32 escolas que representavam as 32 seleções que participaram da Copa do Mundo de 98. E a minha escola participou e foi muito incrível, foi muito mágico. Foi assim, algo que eu me lembro, cada detalhe, assim, foi inesquecível. Assim. A entrada em campo, a torcida gritando, aquele momento que a gente fazia uma reunião com o técnico para dar aquela motivação e a gente entrar comendo grama, assim, o uniforme, o campo, era tudo mágico, incrível. E 10 anos depois, eu estava andando de carro e, por acaso, eu passei na frente do campo que a gente disputou esse campeonato e eu fiquei muito frustrado. Fiquei, assim, decepcionado porque eu olhava para aquele campo e era um campo de praça, assim, era um campo careca, todo esburacado. Aquele lugar da torcida, assim, era uma gradezinha pequenininha. O local que a gente fazia a reunião de pré-eleição com o técnico era uns bancos de praça descascado, assim, era tudo muito simples, muito ingênuo. E eu ficava imaginando, assim, aonde está esse penhasco entre o que eu estou enxergando agora, que é um campeonato de futebol numa praça, e a Copa do Mundo que eu joguei, a Copa do Mundo que eu disputei, porque eu senti aquilo, e se eu senti aquilo foi real. E a partir desse momento eu comecei a amadurecer um conceito de que uma experiência mágica, única, inesquecível, ela pode ser construída por 1% de estrutura, que era aquele campeonato de futebol na praça, mas se a gente consegue gerar conexões humanas profundas, envelopar com storytelling inteligente, a gente faz com que as pessoas construam os outros 99% da experiência a partir da sua imaginação. Aí, nessa época, eu já trabalhava em agência de publicidade, na área de criação, e eu estava muito acostumado com construção de storytelling. O meu trabalho, basicamente, era fazer com que marcas fossem percebidas da melhor maneira possível pelos seus clientes, pelos usuários, consumidores, mas a parte, o ingrediente das conexões humanas, eu ainda sentia muita falta de me envolver nisso. Então, a minha decisão foi mergulhar dentro desse universo. E, em 2013, eu fundei com meu irmão, Diego Matos, a empresa Smile Flame. Estando aqui com... Vamos de novo. Fundei a empresa Smile Flame, que é uma empresa que cria projetos que basicamente a gente conecta marcas com o seu público-alvo através de experiências de alto engajamento emocional. Em outras palavras, experiências humanas. E antes da gente sair conversando com marcas, desenvolvendo projetos, desenvolvendo soluções, a gente quis fazer esse passo que eu sentia tanta falta, que era desenvolver conexões humanas. E aí a gente fez uma série de visitas, uma imersão em várias instituições. Instituições que cuidam de pessoas em situação de rua, asilos, instituições que tratam de crianças com deficiência. E nessas visitas eu acabei conhecendo a Aninha. Opa, a gente tem que voltar uma. Conheci a Aninha. A Aninha, ela é uma menina incrível, assim, ela tem brilho nos olhos, assim, é uma menina maravilhosa, que anda em uma cadeira de rodas. E conversando com a Aninha, eu descobri que o sonho dela era ser uma bailarina. Porém, o universo fora da instituição, assim, o externo, o mundo fora da instituição, ele era muito hostil com esse sonho da Aninha.
A impressão que eu tinha era que todo mundo olhava para esse sonho dela ser bailarina como se fosse algo tipo, legal, bacana, vamos fingir que esse sonho é possível, mas no final das contas todo mundo sabe que ela não vai poder ser uma bailarina porque ela está andando numa cadeira de rodas. Isso é muito injusto, sabe? Isso, sabe, me provocava muito. Eu olhava assim, cara, isso não está certo. A gente tem que pensar alguma forma de que, a partir dessa conexão emocional que eu tive com a Aninha e a família dela, a gente conseguir envelopar um storytelling que a gente consiga desenvolver uma experiência inesquecível. Aí eu estava pesquisando na internet e acabei encontrando umas referências, umas imagens muito incríveis, assim, de pessoas que estavam numa cadeira de roda, pessoas com deficiência, que na época do Halloween faziam mega estruturas, mega fantasias para se divertir. Então tem ali um DJ, tem uma retroescavadeira, tem alguém sentado no trono de ferro. Então, sim, umas soluções são muito criativas, muito incríveis, que conseguem conectar essas pessoas num lugar diferente. E aí eu amarrei a conexão humana que eu tive com a Aninha com esse storytelling para criar a Corrida Maluca de Cadeirantes. Então, a Corrida Maluca de Cadeirantes foi um projeto que a gente desenvolveu na Smile Flame, em que a jornada era bem simples, assim, era basicamente a gente vai nas instituições e conversa com as crianças. Essa menina se chama Luísa, e eu sentei com ela e perguntei, Luísa, se tu pudesse ser qualquer coisa na vida, o que tu gostaria de ser? E a Luísa me respondeu, eu gostaria de ser uma deusa olímpica. Eu falei, deusa olímpica? E ela, sim, gostaria de ser uma deusa olímpica. Eu, legal. Eu pegava esse briefing, levava para designers, diretores de arte, artistas plásticos e dizia, arranjem uma forma de fazer com que a Luísa se torne uma deusa olímpica. Aí eles criavam soluções usando a estrutura da cadeira de rodas como base, e aí entregavam para a Luísa, e a Luísa fazia alterações, dizia o que ela gostava, não gostava, trazia de volta, a gente fazia as alterações necessárias, depois a gente criava um workshop para desenvolver essas soluções da Luísa e de outras crianças das instituições que a gente trabalhava, e, por fim, tinha um evento principal em que a gente fazia um desfile na rua, cada criança mostrando seu sonho, e, por fim, uma corrida maluca, que era cada um participando de um jeito bem diferente, um dragão, uma princesa, uma deusa olímpica, enfim, várias coisas muito diferentes que transformavam essa experiência nessa maluquice. Então, aqui é a solução da Luísa, assim, ela estava numa roupinha branquinha, cheia de detalhes dourados, assim, com uma tiara de louros, assim, com os anéis olímpicos, era muito legal, muito bonito. A Ana Flor, ela participou como Penélope Charmosa, a Valentina, ela amava a animação do Up, ela estava num balãozinho, assim, foi muito fofo, muito bonitinho. A Nayumi foi uma baterista de rock and roll, assim, foi muito massa. O Marcinho foi um carro de policial, ele queria ser um policial, ele foi, enfim, estava num carrinho de policial. E a Aninha, ela foi uma bailarina. Então, a gente fez ela numa roupinha de bailarina, e ela estava montada em um cisne branco. E o mais interessante dessa experiência foi que a mãe da Aninha, que também se chama Ana, ela falou comigo quando recém tinha acabado o evento, falou assim, Dani, a Aninha não só foi uma bailarina, ela pôde dançar o dia inteiro, como ela pôde dançar voando em cima de um cisne branco por Porto Alegre. Assim. Então, ela se sentiu assim, num movimento mágico, assim, em algo muito lúdico. Assim. E aí, nesse momento, a gente consegue ver que 1% da experiência é papelão, tinta, cola quente, tinta guache, sabe? É muito ingênuo, é muito simples. Mas quando a gente tem uma conexão humana profunda, real, sentar, escutar, fazer uma escutativa com essas crianças, sabe? Desenvolver um laço um pouquinho mais profundo com essas crianças, envelopar com um storytelling inteligente, a gente consegue desenvolver uma experiência em que a criança dançou balé em cima de um cisne branco, sabe?
Dentro dessas nossas visitas, um lugar que a gente que foi super legal, foi muito bacana, a gente foi na área de oncologia infantil, na área de recreação. A gente sentou e conversou com profissionais, especialistas na área, e a gente perguntou como a gente pode ajudar. Essa é uma causa que nos toca muito, como que a gente pode ajudar? E a resposta foi: as crianças nessa fase da vida, quando, enfim, são pequenininhas, elas são umas esponjas, assim, elas vão recebendo muitos estímulos, vão aprendendo muito rápido com esses estímulos. O cérebro é plástico e elas, não é por acaso que um brinquedo de criança é todo colorido, que o livrinho tem uma série de texturas, tal. A gente precisa estar provocando as crianças para gerar um melhor desenvolvimento possível. E a criança que está passando por um tratamento tão duro quanto o tratamento contra o câncer, ela fica mais fraquinha e o ambiente hospitalar, muitas vezes, ele não é favorável. Assim, é um ambiente todo branco, tem uma série de adultos, está se falando sobre medicação, tal. Então, como que a gente consegue fazer com que essas crianças possam sair do hospital sem sair do hospital? E aí a gente desenvolveu o projeto Lume, em que essa conexão emocional, que a gente sentou e conversou, entendeu as crianças, essa conexão humana, ela foi envelopada dentro de uma história em que a gente estava transformando essas crianças em astronautas e elas iam viajar para um planeta onde nenhum ser humano jamais pisou. O que era a ideia? A gente foi no hospital com uma cadeirinha de rodas. A cadeirinha de rodas brincava ser um foguetinho, assim, bem simples, de papelão e tal. A gente sentava com a criança e dizia assim: vamos fazer uma viagem pelo universo. A criança topava, ela sentava na cadeira, a gente colocava um capacete nela e um óculos de realidade aumentada. Esse óculos de realidade aumentada, a criança olhava para todos os lados, ela estava naquele universo, e ela ia em direção a um foguete, dava uma contagem regressiva, assim, 3, 2, 1, ela viajava no foguete por um espaço sideral, e aí, em algum momento, esse foguete aterrissava em um planeta, e quando ela tirava o óculos de realidade aumentada, toda a sala estava estruturada, estava montada exatamente como aquele planeta que ela estava enxergando na animação. Então, era tudo meio neon, meio roxo, assim, e começava uma jornada para ela conseguir ajudar uns robôs que tinham que reconquistar a energia do planeta, tal, e elas eram as heroínas dessa história. Então, aqui outra imagem. Mais uma vez, né, parando para pensar que uma criança viajou para um planeta onde nenhum ser humano jamais pisou, aquela estrutura, uma roupinha prateada, um capacete de papel machê, até mesmo a realidade aumentada era bem simples, assim, era enfim, uma estrutura poligonal, tal, que era linda, mas era simples. A gente vê que 99% da experiência inesquecível é construída a partir da imaginação dessas crianças, porque a gente teve uma conexão emocional super profunda e conseguiu envelopar com um storytelling interessante, inteligente, que seja, enfim, possível criar esse universo para as crianças. E a última experiência que eu queria trazer, ela está relacionada com o primeiro projeto que eu comentei lá atrás, que é a Copa do Mundo Escolar. Visitando essas instituições, enfim, uma área que eu visitei muito foram instituições de crianças com deficiência. Eu refleti muito sobre aquele sonho de jogar uma Copa do Mundo que eu pude realizar. Essas crianças que tinham algum tipo de deficiência e tinham uma restrição em termos de locomoção, elas não podiam nem começar a tentar sonhar com aquilo, sabe? E, de novo, isso é muito injusto, sabe? Isso está muito errado, sabe? Eu fiquei incomodado com esse processo. Sentei e conversei com as famílias, com as mães, com as crianças, com profissionais de fisioterapia da área. E, em algum momento, eu vi na televisão um projeto de um pai que criou uma botinha dupla, assim, uma botinha que o pai entrava e aí tinha uma botinha dentro que a criança, que o filho dele também andava em cadeira de rodas, ele podia entrar juntos, os dois andavam juntos na botinha, e ele jogou futebol com o filho dele na educação física, na escola que ele participava, e eu falei, cara, liguei para esse pai e disse, essa ideia é genial demais para estar restrita a um pai e uma criança.
vamos criar uma Copa do Mundo dessa ideia que tu criou. E aí a gente criou o projeto Bota do Mundo, que basicamente é uma Copa para crianças com deficiência jogarem futebol e realizarem o sonho de fazer o primeiro gol das suas vidas. Para gerar uma série de gatilhos e fazer com que as crianças pudessem se sentir jogando uma Copa do Mundo, como eu tive lá atrás, a gente se preocupou com vários detalhes. Assim. Então, elas jogaram estádios de futebol de verdade, elas representavam países, assim como a gente representou lá na Copa do Mundo Escolar. Então, cada criança era um país que jogou a Copa. Elas, enfim, se vestiam lá no vestiário dos estádios, davam entrevista para a mídia. E ídolos do futebol foram duplas das crianças. Então, aqui a gente tem o Dunga, o Barcos, o Tinga, o Neymar participou da edição 2015. Então, toda essa experiência ajudava a criar os gatilhos necessários para que os 99% da experiência fosse desenhado pela imaginação das crianças. Assim. Essa foto, eu amo muito essa foto, a gente consegue escutar o grito de alegria da criança, aquele gol, sabe? Tipo, arrepia de imaginar o quão importante, o que estava preso dentro dessa criança. Aí, chuva de papel picado, troféu, fumaça, aquela festa toda para fazer as crianças sonharem com essa experiência. E se eu tinha alguma dúvida em relação a se aquelas crianças realmente se colocaram dentro de uma Copa do Mundo, teve um momento que ajudou a sanar essa dúvida, que foi uma repórter. Ela entrou dentro de campo para fazer uma entrevista com uma criança, e aí a criança estava representando o Brasil. E ela chegou, e aí, João, eu queria saber qual é a sensação de estar participando de um campeonato inclusivo, em que tu vai poder realizar o sonho de fazer o primeiro gol da tua vida. Como está se sentindo nesse momento? E a resposta do João foi, eu sou o Brasil e eu vim para ganhar. Tipo, o cara não está pensando em inclusão, não está pensando em impacto social. O João está representando a seleção brasileira dentro de uma Copa do Mundo e ele está concentrado em ganhar o jogo porque ele é o Brasil na Copa, sabe? E aí, nesse momento, a gente se dá conta que, sim, ele estava participando de uma Copa do Mundo. Isso é um momento que a gente se conecta e vê que deu certo. Então, a minha pergunta final, minha provocação final para vocês é: qual é a próxima experiência inesquecível que vocês pretendem fazer para as pessoas que vocês querem ajudar? E mais do que isso, quais são as conexões humanas, o aprofundamento emocional que vocês pretendem desenvolver para gerar os gatilhos necessários para que 1% seja estrutura e 99% seja a imaginação das pessoas construindo uma experiência inesquecível? Muito obrigado.